Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José. Desta vez, sob a psicografia de Carlos Bacelli, nós vamos trabalhar o livro Irmão José. E o capítulo se chama, é o capítulo 76, O Senhor não te pede. O Senhor não te pede. O Senhor não te solicita que faças a obra toda sozinho. Pede apenas que executes a parte que te compete. Aqui, agora lendo o parágrafo aqui, eu estou lembrando de uma fala do Papa João Paulo II, lá na década de 90, final de 80, 90, quando ele coloca para nós assim, coadunando com essa informação, porque aqui é o título do texto, o Senhor não te pede. Aí vocês vão ver como que ele vai fazendo paralelo. Olha o que o Papa João Paulo II coloca para nós. O Senhor não te pede nada. Ele apenas te dá condições para que você faça aquilo que ele espera de você. Na fala dele, o Senhor não nos pede nada. Ele apenas nos dá condições para que nós façamos aquilo que ele espera de nós. Ele nos dá condições para que nós façamos. Eu lembrei porque, olha esse primeiro parágrafo. O Senhor não te solicita que faças a obra toda sozinho. Pede apenas que executes a parte que te compete. Fazer só o que te cabe. Só o que te cabe. À medida que a gente está estudando, que a gente vai lendo, que a gente vai assimilando, que a gente concorda, discorda, lê, relê, conversa com alguém, monta um grupo de estudo, a gente está tomando conhecimento. A gente está aprofundando no autoconhecimento. Ou seja, é claro que pede apenas que a gente execute a parte que nos compete. Se eu estou fazendo esse movimento, tende a abrir o meu campo de atuação, o meu campo de relação, o meu campo de envolvimento tende a abrir. Consequentemente, à medida que eu abro o campo, abre também as oportunidades de realização daquilo que eu leio. Consequentemente, outras pessoas se aproximarão para desfrutar, discordar, concordar, mas aprendermos juntos, caminharmos juntos. Então, quando ele fala assim, apenas a parte que te compete, aqui, apenas a parte que te compete, que execute. Porque à medida que a gente está lendo, essa parte que nos compete vai abrindo. Se ela vai abrindo, gente. Se eu não faço nada, se eu não leio nada, se eu não me relaciono com ninguém, claro que esse espaço vai ficando limitado. Deus me dá condições para fazer, de conformidade com o que eu vou fazendo. Você vê que, se a gente fizer um paralelo lá com o nosso período escolar, quando a gente começou na primeira série, na segunda, terceira, quarta, eu sou daquela época que formava na quarta série e já entrava no... Hoje é o que chamam de Fundamental 2, a sexta, que hoje vai até a quinta, Fundamental 2 começa na sexta. Então, antes era Fundamental 1, antes não existia, antes era o primário, tá? Era o primário. O primário era da primeira à quarta série, a gente formava. Começava a quinta série, para depois começar o segundo grau, a quinta série, para fechar o primeiro grau, da quinta à oitava. Depois o segundo grau, primeiro, segundo, terceiro ano. Hoje chama Fundamental 1, da primeira à quinta série, Fundamental 2, da sexta à nona série, e depois ensino médio. Ok. Quando a gente saía da quarta série, a gente pensava assim, nossa, acabou essa quarta série, já aprendi o básico ali, a gente achava, a felicidade agora já está conquistada, que a gente não precisaria de mais nada. Aí vinha a quinta série, aí começava aquelas situações, envolvimento com estudo, e nota baixa, e média, depois nota alta, aí mal-estar na escola, vontade de sair para brincar, sair para jogar, sair para matar aula, e sétima e oitava. E aí a gente pensava que o paraíso era a gente formar a oitava série.
Aí a gente formava o oitavo. Aí tinha um tal do segundo grau. Aí a gente começava lá no científico. Não, gente, nossa, mas que dificuldade, que sofrimento. O paraíso era a gente formar, a felicidade era formar. A gente queria formar. Aí quando saía do segundo grau, hoje o ensino médio, graças a Deus, agora estou livre. Aí a gente achava que estava livre. O paraíso era a gente formar. Mas aí falava com a gente assim, você tem que entrar para a universidade. Você tem que continuar estudando. Você não pode parar. Afinal de contas, o mundo vai te exigir mais. Aí você fazia vestibular, naquela luta, aquela dificuldade, passava no vestibular e começava a estudar. Começava a estudar e pensava o quê? O paraíso é quando eu sair da universidade. O paraíso vai ser esse. Mas antes de sair, então, o que era o paraíso? O que era o bem-estar? Eu arranjar estágio dentro da minha área. Nossa, arranjar estágio dentro da área, ali era a felicidade. Aí a gente arranjava o estágio e tal, ia passando um período, passava outro período, formava. Muitas vezes a empresa contratava a gente lá. Contratou, a felicidade estava ali. Aí você entrava para a empresa, já lá com seus 24, 25, 27 anos, achando que agora é a felicidade. Olha que a gente já está falando dela desde os 7 anos de idade. Agora chegou a felicidade. Agora chegou. Aí você entrava lá como aprendiz de aprendiz. Ah, mas eu já era estagiário. Não, mas você era estagiário. Agora você é aprendiz. Aí depois você começa a subir as escalas. Aí você entra como aprendiz na graduação 10. Aí começa a explicar para você que, olha, o paraíso, a felicidade é você chegar no 1. Aí você começa. Aí você do 10, passado um ano e meio, você vai para 9. Passado 2 anos, você vai para 8. Passado 3, 4 anos, você sobe para 7, enfim. E você vai ficando na empresa e a felicidade está ali, mas você já está almejando a felicidade. Você está com 35, está com 38, está com 43. Quando você está com 50, você é sênior 3. O paraíso é você ser sênior 1. Aí você começa, não é possível. Aí, quando você está com 58, você é sênior 1. Aí você está sonhando com a aposentadoria. Você passou a vida inteira atrás dessa felicidade. Quando você aposenta, aí o paraíso é você parar e falar, agora eu vou parar para descansar. Chega, agora eu vou parar, vou comprar uma terrinha, vou plantar. Você trabalhou a vida inteira, vou plantar, vou mexer com uma horta, o paraíso vai ser ali. Você compra a terrinha. Afinal de contas, você está esperando esse paraíso desde os 7 anos de idade, você agora está com 67. Tem 60 anos que você está esperando. Compra a terrinha, trabalha e limpa, tem amigos, faz reunião. Depois de 4 anos, você está por aqui com a terrinha. E aí vem a sua segunda alegria. A primeira quando comprou, e agora é hora de vender. Vem uma alegria inenarrável. Com 72 anos você vende. Que felicidade! Você passa a vida inteira lutando para ter essa felicidade. Muito interessante. Por quê? O Senhor não nos pede nada. Ele nos dá condições para que nós façamos aquilo que Ele espera de nós. O que eu posso fazer em cada escala dessa que eu subo, em cada degrau desse que eu encontro na minha frente, cada degrau. Gente, os degraus não acabam nunca. Nunca. À medida que a gente vai melhorando, vai progredindo, vão vir mais coisas e mais coisas e mais coisas. É assim que funciona, a vida é assim. A vida é assim. Então, olha, Ele pede apenas que a gente execute a parte que nos compete. À medida que Ele me coloca um degrau e eu consigo chegar nele, vai ter outro. E eu conseguir, vai ter outro. E não pensando chegar na felicidade, almejar a felicidade, para poder parar. Eu não tenho que parar. A gente não tem que parar. Se nós não temos que fazer esse movimento, por que a gente acha que a felicidade é chegar e parar? Nós somos tão doentes com esse perfil de colocação, tão doentes, que as pessoas quando falam em jogar, ganhar na loteria, ganhar um prêmio, primeira coisa que elas falam, primeira coisa que eu vou fazer é parar de trabalhar. Não ganha não, gente. Deus não quer de ninguém a preguiça, o desânimo, a apatia, a ociosidade, a inatividade. Ele não quer isso de ninguém. A pessoa já fala assim, quando eu ganhar eu vou parar de trabalhar, aí é que eu vou começar a fazer. A pessoa passa a vida inteira almejando. Olha, Deus não nos pede nada. Se Ele não nos pede nada, Ele pede...
Ele não pede que a gente faça a obra toda sozinho. Atenção, o Senhor não te solicita que faças a obra toda sozinho. Pede apenas que executes a parte que te compete. Subir um degrau? Faz. Subir o outro? Mas aí amplia o campo de trabalho. Claro que amplia. Da mesma forma que ampliou o nosso discernimento, ampliou a nossa compreensão emocional, ampliou o nosso campo de atuação, alargou mais a nossa estrada para termos mais acesso às pessoas que estão em dor. Faz a parte que te compete. Deus não te solicita que realizes o impossível, pede somente que cumpras o teu dever. Gente, é tão simples isso aqui, que cumpras o teu dever. Qual é o seu dever? Qual é o meu dever? Só o dever. Se a gente tem que seguir determinadas leis, isso é do nosso dever. Existe sinal de trânsito, tem nações. Sinal de trânsito é padrão mundial. Mundial. Vermelho é pare no mundo inteiro. Amarelo é atenção, porque vai vir para o vermelho no mundo inteiro. E o verde é siga. Isso é padrão mundial. Por que tem gente que passa no sinal vermelho? Por que tem gente, às vezes, não vai dar tempo? A gente cumpre só o dever. Olha o que ele está pedindo. Tem uma coisa interessante aí. Vocês sabem que, à medida que a gente vai evoluindo, eu estou pegando o movimento da Terra, que eu quero fazer uma analogia com vocês, provavelmente em planos superiores. À medida que a gente vai evoluindo, vai melhorando, vai conquistando, vai realizando, usando do discernimento, você não precisa de alguém para te dar ordens, para te dizer que isso está certo, isso está errado. Você não precisa. Não precisa da chefia. Você vai fazendo, você está cumprindo com o dever, chegou uma demanda nova. Se você tiver dúvida, você pergunta ali, te mostram e você vai cumprindo. O que eu penso? Muito provavelmente, em mundos superiores, não existe essa relação de comando. Atenção, existe relação hierárquica, e isso o Livro dos Espíritos coloca para nós. Hierarquia, por quê? Hierarquia é padrão moral. Existe condição hierárquica, mas chega uma hora que você não precisa, desde que você faça o que precisa ser feito, pronto, gente, cumpre com o seu dever. É isso que ele está pedindo aqui, tá claro? Aí, me vem aqui também a observação, quando Jesus coloca para nós, lá no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, ele coloca para nós assim, vós sois o sal da terra, vós sois, é uma afirmativa, ele não levanta a indagação. Se nós somos o sal da terra, a gente está ali com um objetivo, tanto que ele continua dizendo, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Como que a gente vai temperar se não tiver gosto? Se não der o tom do paladar? Vós sois o sal da terra. Ele coloca que todos nós temos uma função. Todos nós temos uma função. Cumpre com o dever da função que lhe é dada. Essa é a proposta dele aqui. Aí ele continua. Deus não te solicita o que esteja além de tuas forças. Pede apenas que não te omitas em tua capacidade de ação. Ele não nos solicita o que está além das nossas forças. O que está além, Deus não nos solicita. Ele pede que a gente não se omita daquilo que a gente precisa fazer. Quando ele pede que a gente não se omita, ele está sendo muito claro, não está? Quantas coisas a gente precisa fazer, a gente deixa para depois. A gente deixa, agora, traz isso para dentro de casa. Tem coisas dentro de casa que a gente pode fazer, porque dentro de casa, o compromisso é de todos. A obrigação do cuidado, ela é de todos. Por que nós, agora eu estou falando nós, gênero, por que nós homens, muitas vezes, deixamos para a mulher fazer coisas que o compromisso é de todos? Você passou pela pia, a vasilha está lá, está cheia de vasilha na pia. Você não precisa esperar que a mulher vá lá e faça. Ela está ocupada com uma outra coisa lá, que você também poderia estar fazendo, mas a casa não é dos dois. Gente, aproveita, para na pia ali, vai lavando. Lava, coloca no escorredor.
ou lava, enxuga e guarda, faz a tua parte. Faz a tua parte, qual o problema? Qual o problema? Está vendo que a casa está suja lá e um está ocupado? Se o marido está ocupado com alguma coisa, a esposa pega e vai, não, eu vou sentar na sala que eu vou ver uma série. Gente, a casa é dos dois. Por que o homem não pode? Se ele não der conta de trabalhar fazendo o almoço, que dê conta de trabalhar arrumando a cozinha. Por que não arruma? Ah, não, porque a obrigação dela. É muito comum as mães ensinarem para as filhas, mas não ensinarem para os filhos. Arrumar a cozinha, lavar vasilha, varrer a casa, passar pano, lavar banheiro, lavar calcinha, lavar cueca. Os filhos têm que aprender a fazer isso. Por que o homem, ele sai do banho e ele deixa a cueca? Eu estou dando exemplo da cueca, gente. Porque é uma roupa íntima, lava a sua roupa íntima. Por que alguém tem que lavar para você? Lava a sua cueca, sai de lá, coloca no varal. Da mesma forma que as mães ensinam para as meninas, ensina para os meninos que eles têm que fazer. E aí, quando o menino fala assim, eu não vou fazer não, porque meu pai não faz, não entre em atrito com seu marido. Não entre em atrito, não. Ele não faz, e aí, quando você se consorciou com ele, você habituou a fazer. Isso é da relação de vocês dois. Mas, se o filho falar, meu pai não faz, por que eu vou fazer? Aí vou dar para você uma resposta simples. Você vai fazer, meu filho, porque quem educou o seu pai foi a sua avó. E quem te educa sou eu. Então você vai fazer. Pronto, acabou. E não você olhar para o marido e falar, ó, tá vendo? Ele está te seguindo. Depois, se estiver conversando com ele, meu bem, colabora. Vamos fazer junto. Eu não lavo, eu não ensinei para a nossa filha que ela tem que fazer também. Estou ensinando para o menino. Se eu estou ensinando para o filho, faz você também, mostra para ele, explica para ele. Roupa íntima, a gente lava ali debaixo do chuveiro, rapidinho, bota no varal, pronto, acabou. Eu estou dando um exemplo simples, gente. Sabe por que eu estou dando esse exemplo simples? Porque esse está dentro de casa. A gente fica pensando nos exemplos macros. Eu não estou dando conta de resolver o simples dentro da minha casa. Eu não vou resolver o problema da fome no Brasil. Eu não vou resolver o problema da infraestrutura social neste país. Eu não vou resolver o problema da seca. Eu não vou resolver. Se eu não conseguir resolver o pequeno dentro da minha casa, não adianta eu vir com soluções mirabolantes para o país. Eu não governo o meu lar. Então, Deus não te solicita o que esteja além de tuas forças. Por que eu estou dando esse exemplo? Isso faz parte da gente. Está dentro das nossas forças, está dentro do nosso potencial. Coisa que a gente dá conta. Você terminou de almoçar? Não simplesmente coloca na pia, não. Vai lá, aproveita, lava, coloca para escorrer. Pronto, simples. Deus não te solicita que tome aos ombros o fardo que não te pertence. Pede somente que não deixes de carregar a sua cruz. Deus não te solicita que tome aos ombros o fardo que não te pertence. Não é para carregar a cruz que não é sua. Não é para carregar. Ok? Pede que não deixes de carregar a sua cruz. Porque todo mundo tem a sua. E não pense que a sua cruz é maior que a do outro, tá? Pensa não. Não pensa não, porque a gente acabou de ver um vídeo colocando sobre o nosso passado. Ou seja, o que nós estamos vivenciando hoje está de acordo com o plantio lá de trás. A nossa cruz não é tão grande que a gente não possa carregar. Muito pelo contrário. À medida que a gente vai carregando de bom grado, a gente recebe atenuantes da providência divina que nos alivia. Quando a gente começa a maldizer, a maltratar, a se perturbar, incomodar o outro, ficar mal-humorado, a nossa cruz vai pesando. Por quê? As pessoas que são afeiçoadas a nós, elas vão se afastando, porque a gente vai ficando tão negativo, as pessoas vão se afastando. Deus não te solicita que corras a fim de chegares mais depressa. Pede apenas que não deixes de caminhar.
Ele está pedindo para a gente não parar. Não pare. É só isso. Ele está pedindo só isso. Não é para a gente chegar mais rápido, não é para sair correndo, não é para andar desesperado, não é nada disso. Ele apenas pede que a gente não deixe de caminhar. Não deixar de caminhar significa aquela fala de Paulo quando ele escreve aos Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajuda. Desperta, levanta e você vai ser ajudado. Porque quem levantou está pronto para caminhar. Ele não pede que a gente saia correndo, ele pede que a gente caminhe. Ah, mas quando é que eu vou me tornar espírito evoluído? Ah, gente, nós não estamos dando conta de fazer o serviço de casa como eu acabei de dar exemplo. Se a gente continuar caminhando, nós vamos fazendo pouco a pouco, dia a dia, vamos fazendo. É só isso que ele está dizendo para nós. Está claro? Ou seja, é a própria fala de João Paulo II que eu trouxe no início. Ele nos dá condições para que nós façamos. Deus não te solicita milagres de renovação íntima. Pede somente que não deixes de combater as tuas mazelas. Ele não está pedindo milagre de renovação, não. Não está pedindo isso, não. Ele pede apenas que a gente combata as próprias dificuldades. Porque milagre de renovação íntima, gente, é aquela mudança de Saulo para Paulo. Aquilo é um milagre de renovação íntima. Nós não conhecemos ninguém na história que fez esse movimento. Deixou de ser perseguidor, deixou de ser criminoso para ser um defensor do cristianismo e dar a vida dele pelo Cristo. É diferente. Está claro? É diferente. Aquela mudança da prostituta de Maria, quando ela deixa de se prostituir e passa a atender os leprosos. Ela para de se vender e passa a atender os leprosos e desencarna com lepra. Essa é uma conversão milagrosa. Sabe por quê? Se não há mais, a maior dificuldade que a gente tem, esta é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Uma das maiores. Qual? A dificuldade sexual. Conforme coloca para nós André Luiz no livro Sinal Verde. Psicologicamente, cada criatura conserva em matéria de sexo um problema diferente. Quando a mulher adúltera faz o seu movimento conversivo a partir da fala de Jesus, ela fez uma mudança absurda no contexto reencarnatório dela. Está claro? Então, olha o que ele coloca. Não te solicita milagres de renovação íntima. Ele não está solicitando que a gente, de uma hora para outra, se angelize. Não, Deus não está solicitando isso, não. Ele pede que não deixemos de combater as nossas mazelas. O Senhor não te pede que de uma hora para outra renuncies à tua humanidade e te transformes em anjo. Ele não pede que a gente renuncie ao perfil humano e passe a se transformar no perfil angelical. Ele não pede isso, não. O que ele pede? Solicita apenas que sempre que possível não deixes de pensar que não foste criado para ser apenas um homem. Eu vou repetir. O Senhor não te pede que, de uma hora para outra, renuncies à tua humanidade e te transformes em anjo. Solicita apenas que, sempre que possível, não deixes de pensar que não foste criado para ser apenas um homem. A gente tem que parar de pensar que a gente está na Terra só para desfrutar as coisas da Terra. Joana de Ângeles coloca que isso aqui não é um campo de lazer. Para de pensar isso. Nós não vamos, olha, ele não está pedindo que a gente se angelize de uma hora para outra, não é nada disso. Ele está pedindo que a gente pare de pensar que estamos na Terra para viver apenas as coisas do ser humano. Não é isso, não. Então, atentemo-nos para esse perfil de relacionamento, até porque são as escolhas que a gente precisa fazer. São as escolhas. Aí eu quero que vocês pensem comigo que a vida, ela apresenta para a gente
o tempo todo ela apresenta para a gente dois lados. Veja, dois lados. O amor e o ódio. Sabe qual que é a semelhança dos dois? A semelhança. Os dois têm 4 letras. Os dois têm 4 letras. Escolha o seu sentimento. Deus não nos pede, mas Ele espera que a gente faça a melhor escolha. Vamos pegar um outro exemplo? Sorrir. Sorrir e chorar. Sorrir e chorar. Olha a semelhança. Os dois têm 6 letras. Escolha a sua emoção. Os dois têm 6 letras. Vamos pegar outro exemplo. Verdade. Verdade e mentira. Verdade e mentira. Os dois têm 7 letras. Escolha a sua conduta. Está vendo que a vida ela vai trazendo para a gente sempre 2 opções, não existe uma. A escolha é nossa. Então, quando ele fala Deus não nos pede, mais um exemplo. Mais um exemplo. Quando ele coloca para nós que Deus não nos pede, ele nos dá condições para que nós façamos aquilo que ele espera que a gente faça. Outro exemplo. Positivo e negativo. Qual que é a semelhança? Positivo e negativo. Os dois têm 8 letras. Os dois têm 8 letras. Escolha o seu caminho. Então, amor e ódio, 4 letras. Escolha qual sentimento que você deseja. Qual o sentimento que te absorve, que mexe com você, que está dentro da sua perspectiva, dentro do seu movimento de encontro? Escolha. Sorrir e chorar tem 6 letras, a semelhança está aqui, tem 6 letras. Escolha a sua emoção. Verdade e mentira tem 7 letras. Olha a semelhança, 7 letras. Escolha a sua conduta. Ser positivo ou ser negativo tem 8 letras. A semelhança está aí. Escolha o seu caminho. É isso que tínhamos para trazer. Eu espero que esteja valendo as reflexões. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.